Boa noite, irmãos. O tema do culto de hoje é Bem-aventurados e carregados no Senhor. Aqui é o meu lugar. Ora, como recebestes Cristo Jesus, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses 2, 6 e 7. Como amo o teu tempo, ó Senhor, com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Salmos 84, 1 e 2. Vamos fazer a leitura bíblica. E aí eu vou dirigir os irmãos, porque no da chuva parece só um. Eu te amo, ó Senhor, minha fortaleza. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Congregação. Boa noite, igreja. Ih, meu Deus, é o quê? Boa noite, igreja. O que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então é com essa alegria que eu peço aos irmãos que fiquem de pé, que nós vamos louvar ao Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nesse momento, nós vamos ter também o momento da entrega dos nossos dízimos e ofertas alçadas, ok? Os irmãos podem estar juntos. Sim, isso aqui não pode louvar o Senhor com as suas palmas.
nunca falha, não é verdade? E por mais que venham as circunstâncias difíceis das nossas vidas, sejam elas visíveis ou aquelas internas, nada pode nos abalar. Vocês creem nisso? Acreditam nisso? Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Então, crendo nesse Deus, é que nós cremos que nós venceremos por dentro e por fora. Alguém pode entender mais ou menos o que eu estou falando? Existem coisas que a gente não externa, coisas que são só nossas, internas. Às vezes a gente não consegue colocar, né, para fora, mas a gente sabe que a gente está sendo, talvez, né, ali degladiando ali. Então, vamos pedir nesse momento que o Senhor entre nas nossas vidas de verdade. Senhor, nada vai me abalar, porque nós cremos que o Senhor está conosco. Então, me ajuda, Senhor, a enfrentar tudo isso. Amém?
corajoso para dizer: Senhor, eu sozinho não consigo, só o Senhor, para que eu não venha ser de fato abalado e sucumba. Esse próximo cântico fala sobre eu sou casa, né? Então nós queremos dizer para o Senhor: Senhor, vem estar conosco. Vem estar de fato fazendo aquilo que eu não posso fazer, mas o Senhor pode fazer por mim, por nós. Não é verdade? Então, Senhor, em nome de Jesus, que eu seja de fato a casa, dê espaço para o Senhor. Por vezes a gente arruma a casa e existem coisas que a gente não quer muito mudar de lugar, mas é preciso. Porque às vezes aquela poeira que está lá escondida, ela precisa sair, para que de fato fique tudo limpo. E quem faz essa limpeza é o Espírito Santo. A casa é dele. Se a gente declara isso, a gente precisa deixar que ele tome espaço de verdade, e encha de verdade. Amém? Vamos fazer dessa canção uma oração. Desde
pedir agora a irmã Rose estar orando pelas crianças. Quero chamar as crianças no culto infantil. O microfone dela não funcionou. Que lindo tá aqui. Oremos, igreja. Pai Tem mais amado, lá. Mais lindo aí. Nova geração, olha. agora oremos. Pai amado, Pai bendito, te damos graças ao Deus de poder, que Tu és o nosso Senhor, não temos outro bem além de Ti, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos dízimos e as ofertas que foram trazidos aqui ao Teu altar, Senhor. Abençoe a cada um, Senhor, a cada família representada. Nessa hora, Senhor, eu quero entregar em Tuas mãos a vida dessas crianças, Senhor. Ó Deus de poder, quero também entregar a vida das professoras em Tuas mãos, Senhor, liberando sabedoria, Pai, para poder estar ensinando as Tuas verdades a essas crianças, Senhor. Também quero entregar em Tuas mãos o mensageiro da noite, nosso pastor Noriedson. Essa oração que eu te faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vou estar convidando agora o irmão Ronaldo para uma inspiração musical e logo após o pastor Noreto já está com a palavra. Boa noite, irmãos. Vou louvar a Deus aqui com uma música que eu gosto muito. Já tem um tempo que eu não canto. Vamos tentar. Vejo-me pequeno, começando a entender que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por um Deus. Ouvi tantas histórias sobre o povo de Israel. Ouvi de um Deus poderoso e super protetor. Abriu o mar vermelho, fez a terra e o sol parar. E no entender de uma criança era um super-herói. És o meu herói, você é o meu herói, doador de toda a vida. És o meu super-herói, és o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei no mundo um amor tão forte assim. És o meu herói. Li a tua palavra, me tornei conhecedor que este mesmo Deus da cruz por mim se entregou.
Graça e paz, meus amados irmãos. Uma alegria podermos estarmos juntos para continuarmos adorando a Deus. Os irmãos já estiveram aqui pela manhã. Eu também estive em culto pela manhã, só não estava aqui. Estava em Rocha Leão. E quero pedir aos irmãos que continuem orando pela vida da igreja em Rocha Leão, pela sucessão pastoral, para que em breve tempo estejamos concluindo esse processo para a honra e glória de Deus, dentro da dependência de Deus, não sendo na minha vontade, mas sempre na vontade do Senhor. Quero pedir que estejamos orando nesse sentido. Também estaremos orando nesta hora por alguns pedidos, algumas pessoas carecem nossas orações. Aí diria eu, quem não carece? Quem não está carecendo de oração? Todos nós. Então, quarta-feira tem vigília. Você pode vir para orar, para que estejamos juntos em oração na quarta-feira, de 20 até as 0 horas. Estaremos aqui na nossa segunda experiência de vigília nesse período, e como tenho orientado aos irmãos, querendo Deus, todo mês, e já definido toda quarta, para que você não esqueça, fica fácil, toda quarta do mês, vigília, e a gente vai estar orando. É o momento de estarmos estreitando mais ainda a nossa comunhão com Deus, e também o momento de estarmos assim, sendo edificados pelo Senhor, momento de comunhão, momento da igreja, e é muito importante. A vigília que tivemos no mês passado foi muito abençoada, muitos irmãos vieram, e esperamos agora repetir também esse feito. Então os irmãos estejam separando essa quarta para estarmos juntos na vigília de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas estaremos aqui especificamente orando por alguns nomes. Vou citar os nomes, depois nós vamos estar orando. Agradecer a Deus pela vida do Emílio Ebert, e aqui a gente vê a Patrícia com a gente, esteve com ele lá durante a semana, um momento bem delicado, mas pela graça de Deus ele está em casa, e nós devemos continuar orando. Orar pelo pastor Milton Viana. Hoje eu tive com ele um contato com ele, ele não está bem de saúde. Também estamos orando pela Ingrid, sempre lembrando de orarmos pela Ingrid. Eu sempre dou referência para que os irmãos saibam de quem eu estou falando, e Ingrid é neta do irmão Aquino, da irmã Elídia. Orarmos também pelo Lindbergh, que é filho da nossa irmã Noêmia. Orarmos pela irmã Ruth, que continua ainda em tratamento, está na sua casa, mas ainda inspira cuidados. Orarmos também pela irmã Eunice, gratidão a Deus, mas também continuarmos orando por ela, por esse pós-momento de internação que ela teve, que foi bastante séria, mas pela graça de Deus ela recebeu alta, e devemos estar orando. Orarmos também pela irmã Euzi, ela está fazendo um tratamento também, continua fazendo o tratamento, e agora sim, mais uma vez um tratamento mais agressivo, e devemos orar para que o Senhor abençoe e continue cuidando dela, de toda a sua família. Também pela irmã Enéas, irmã Geri, pelas famílias enlutadas, estarmos orando, pela Oscarlinda, também estarmos orando por ela, pela Célia, que é minha sogra, também aqui estamos pedindo, pelo Júlio Ferreira, que é meu tio, que também carece das orações, a Nerina também, minha tia, carece das nossas orações. Então são alguns nomes. Pela viagem missionária da Patrícia e todo lá Batista F.S. Sorém, que ela estará ali no mês de novembro. Então vamos nesse momento falar com o nosso Deus, vamos estar orando. É bom a gente ver a Sueli aqui, né? Também tem sido alvo das nossas orações, e ela está conosco aqui no culto, para louvar a Deus. Tratamento da vista, amanhã, Niterói. Okay. Vamos então falar com o nosso Deus. Pai querido, bondoso Deus,
estamos diante do Senhor, rendendo-te graças por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia. Ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos dá, pela oportunidade de estar na tua casa, por podermos aqui, ó Deus, estarmos em comunhão com os nossos irmãos e também, ó Deus, tendo a alegria de celebrar o nome do Deus Todo-Poderoso que vive e reina para sempre. Ó Deus, nós apresentamos ao Senhor mais uma vez estes nomes que aqui citamos. Tu conheces as necessidades de cada um, todos os tratamentos que os teus servos estão fazendo. Pedimos, Pai, a tua intervenção em cada caso, segundo o teu querer e propósito, cumprindo na vida dos teus filhos a tua vontade, e que a glória do Senhor seja o alvo principal. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor esteja conduzindo todas as coisas, sempre o Senhor assim o faz, e nós cremos e declaramos o quanto dependemos do Senhor. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, Pai, confiados, nós estamos aqui mais uma vez unidos num só propósito, clamando no nome de Jesus por todos estes que aqui mencionamos. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada um deles, sempre cumprindo a vontade do Senhor, e conforme tua palavra diz, e assim cremos, tua vontade é soberana, perfeita, boa e agradável. Ó Deus, nós clamamos a Ti por este momento de culto, pela Tua igreja reunida. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a palavra que também estaremos meditando, que, ó Deus, ela venha ao encontro de cada coração e que haja compreensão do propósito claro da palavra do Senhor nas nossas vidas. Pedimos pelos que nos visitam, que o Senhor possa também abençoá-los, que, ó Deus, eles saiam daqui edificados pela Tua palavra, saiam alegres, confortados, fortalecidos, sentindo a paz que vem do alto nos seus corações. Nós sabemos, Pai, que o Teu Espírito está em nós e entre nós. Por isso, Pai, nós pedimos, conforme cantamos, tens liberdade para agir e atuar conforme o Teu propósito. E nós aqui estamos prostrados, quedados diante do Senhor, esperando em Ti em todo o tempo. Ó Deus, continue a abençoar a Tua igreja. Abençoe, ó Deus, a caminhada. Agradecemos ao Senhor por 34 anos que esta igreja está estabelecida nesta localidade. Obrigado pela história da Tua igreja, e continue a conduzir, ó Deus, todos os passos futuros que experimentaremos, e que em todo o tempo permaneçamos firmes, olhando sempre para o Senhor, que é o autor e consumador de nossa fé. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar o irmão Gilberto, ele vai estar cantando a nossa música oficial do mês, né? A gente não pode deixar de cantar, a gente precisa aprender, né? Eu creio que os irmãos já aprenderam, e tem um propósito essa canção, está inteiramente relacionada ao nosso mês comemorativo do aniversário. A propósito, próximo domingo, último domingo do mês, nós queremos aqui celebrar ao Senhor com gratidão também pelos 150 anos dos batistas no Brasil. Então estaremos fazendo um culto celebrativo no próximo domingo, com esse enfoque, 150 anos dos batistas, somado também à nossa história, e com isso um clamor pela nossa nação. Será um momento em que nós estaremos reunindo neste propósito, celebrando a Deus e declarando a soberania e poder do Senhor e a autoridade dele sobre nós e sobre o nosso país. Então nós vamos estar celebrando esse tempo. Gostaria que os irmãos também estivessem orando nesse sentido. Dia 10 de setembro foi a data em que iniciou o trabalho batista no Brasil, e agora 150 anos já se passam, e nós estamos aqui pela graça de Deus. Como
oliveira que prospera em minha sequidão, com raízes profundas para obter alimento e sustentação, seja inverno e verão, em noites turvas ou estreladas. Não pede o vício, permanece perene e firme em qualquer temporada, como oliveira que prospera em meio à sequidão, com raízes profundas para obter alimento e sustentação, seja inverno e verão, em noites turvas ou estreladas. Não perde o vício, permanece perene e firme em qualquer temporada. Meu desejo, ó Senhor, é estar arraigado, edificar a minha vida em ti pra todo sempre, conservar a fé em Deus, princípios inabaláveis, mergulhar na tua palavra, conhecê-lo cada dia mais e mais. Meu desejo, ó Senhor, é estar arraigado, edificar a minha vida em ti pra todo sempre, conservar a fé em Deus, princípios inabaláveis, mergulhar na tua palavra, conhecê-lo cada dia mais e mais. Somente ti, ó Deus, meu sustento e meu alento, pois somente ti, ó Deus, meu sustento e meu alento, encontro verdadeiro abrigo, vida e paz, encontro verdadeiro abrigo, vida e paz, encontro verdadeiro abrigo, vida e paz. Amém. Bonita canção, gente. Bom, temos que valorizar, né? Essa bênção, a inspiração que Deus concedeu ao nosso irmão. A gente conversou algumas coisas, ele quer que eu fale sobre isso, né? Ele me perguntou assim, o que o pastor pensa? Vamos fazer uma música? Que é a ideia? Eu comecei a passar para ele algumas coisas, falando dos 34 anos, jubileu de oliveira, fui falando essas coisas, falei sobre a oliveira, e aí ele foi compondo, e aí, enfim, colocou essa melodia, e louvado seja Deus pela vida do irmão Gilberto. Quero convidá-los a abrir a palavra, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso 21 a 24. Lucas capítulo 15, verso 21 a 24. A palavra de Deus assim nos diz: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestido, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém?
plantado e arraigado no Senhor, aqui é meu lugar. Essa é a proposta. Esse é o tema que recebemos no culto nesta noite. E associado este tema ao tema do nosso mês, que celebra 34 anos de organização da igreja, onde a nossa divisa, Colossenses 2, citada já nesta noite, mas faço questão de repetir, Colossenses 2, 6 e 7, que fala: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Esse texto ele é lindo. Desde a primeira vez que eu li esse texto, ainda na minha adolescência, desde a primeira vez que eu pude atentar, eu já tinha lido a Bíblia antes, é bem verdade, mas desde a primeira vez que eu pude perceber a verdade que esse texto estava trazendo, a beleza desse texto, eu me encantei. Por quê? Porque nele está inserido beleza, clareza e proposta. Você não precisa de ter um estudo muito apurado para entender o que esse texto está dizendo. Ele fala de receber a Cristo, e depois de receber a Cristo, ele fala que devemos continuar nele. Recebam a Cristo, continue a viver nele. Mas como que é esse viver? Não é um viver parcial, não é um viver momentâneo, não é um viver assim, esporádico, não, é um viver enraizado, é um viver edificado, é um viver firmado na fé, como fomos ensinados, e aí transbordando de gratidão. Por quê? Porque o resultado de uma caminhada com Deus é transbordar de alegria. O resultado de uma identificação com Deus e conhecer a pessoa de Jesus, porque é assim que conhecemos mais de Deus, é ter a nossa vida transbordante de gratidão, de alegria e de constante celebração. Então, daí veio a ideia do nosso tema: plantados e arraigados no Senhor. Está aí claro no próprio texto esta expressão. Porém, na noite de hoje há um acréscimo. O acréscimo no nosso tema é: aqui é meu lugar. Você tem consciência disso? Aqui é meu lugar. Você pode falar assim? Aqui é meu lugar. Onde é o seu lugar? Aqui? Aqui na casa de Deus, mas aqui com Deus. Não apenas aqui no templo, mas no dia a dia com Deus. Seguro na caminhada com Deus. Consciente, convicto, aqui é meu lugar. Ligado no Senhor, entronizado no Senhor, fortalecido no Senhor. Mas o nosso texto base nesta noite, ele nos traz uma história que você conhece. Uma história contada por Jesus. Lucas capítulo 15 vai falar de alguns perdidos, mas fala de todos achados. É bom destacar isso. E aí, nesse verso de 11 em diante, vai nos contar a terceira história. Primeiro fala da perda de um objeto, depois fala da perda de uma ovelha, e agora, definitivamente, fala de uma pessoa. É assim a história, o relato contado por Jesus aos discípulos. E essa história contada por Jesus, eu percebo, e é isso que eu quero conversar com vocês, é uma história que propõe encontro, mas também ela aponta desencontros. Há desencontros na trajetória da vida. Por isso eu posso afirmar que nesses desencontros nós nos identificamos. Nesses desencontros nós também muitas vezes nos vemos. Em dado momento da nossa vida desencontramos. Não deveríamos, mas às vezes as nossas escolhas, as nossas decisões nos levam a determinados desencontros.
Por isso, eu afirmo que talvez essa história possa ser, sim, a história de todos nós. E eu vou explicar. O pai aqui, você já sabe, é Deus. E quando a gente fala deste pai, Deus, conforme o nosso irmão Ronaldo cantou aqui, o nosso herói, né? Foi repetidas vezes dizendo isso. Quando a gente pensa no pai, que é Deus, a gente começa a olhar para a história lá no princípio, e a gente lembra do Deus Criador, lembra do Deus que nos fez, lembra do Deus que formou, e a gente percebe quanto amor Deus investiu na formação do universo, e em especial na formação do ser humano, a ponto de declarar: aqui está agora este que é a minha imagem e a nossa semelhança. Foi esse destaque que o Senhor Deus deu quando formou o homem e a mulher. E aqui o texto nessa história vai falar do filho. E o filho somos nós. O pai é o Deus e o filho somos nós, que partimos, que deixamos a casa, que deixamos o pai e vamos em rumo aos desencontros e consequentes atropelos que surgem no trajeto da vida. Porque nos desencontros, muitas vezes nós nos atropelamos e somos atropelados. Aí essa história, ela tem identificação com cada um, com muitas pessoas, nesse tempo, no tempo anterior e haverá no tempo posterior. Mas a gente pode também destacar que essa história, até aqui, ela não está completa. Jesus conta que o filho volta para o seu pai, volta para a sua casa, e nessa volta ele foi restaurado. O texto é lindo a declarar que as roupas imundas que cheiravam mal foram trocadas pelas melhores roupas da casa. Há esse destaque: traga a melhor roupa. Um anel fora colocado no dedo, o que representa a renovação da aliança. Até novas sandálias são colocadas nos pés, o que representa proteção espiritual, o que representa proposta de um novo caminho. Mas sabe o que isto revela? Isto revela que quando um pecador se arrepende, Deus o recebe de volta e restaura a posição de filho. Quando há arrependimento, quando há este retorno, logo da parte de Deus, existe a prontidão da restauração e da recolocação daquele filho no seu devido lugar. Deus age assim. Nós nem sempre. Nós muitas vezes queremos uma prova a mais. Nós não nos damos por satisfeito com uma simples atitude. Deus, porém, aqui nos lábios do próprio Jesus mostra que quando há intenção do arrependimento e a decisão de um retorno, logo a prontidão de Deus é receber e restaurar. Quantas vezes nós somos riscados do caderno das pessoas, da vida das pessoas, porque em dado momento cometemos um erro, em dado momento falhamos em determinada situação, trazemos um certo desagrado, e muitas vezes, mesmo pedindo perdão, às vezes ouvimos assim: não adianta, acabou para você, não adianta, não quero mais relacionamento. Porém, eu destaco que essa não é a mensagem do Evangelho. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho mostra um Deus que não nos ignora, um Deus que não nos rejeita. Mesmo havendo pecado, Deus não riscou o nosso nome do seu caderno. O que Deus mais deseja
é que nós voltemos para Ele. Por isso a porta da graça ainda está aberta, porque Deus está aguardando o retorno de muita gente. Que seja o seu nesta noite, em nome de Jesus. Deus ainda está aguardando o retorno de muita gente. Há muitos precisando acordar, há muitos precisando dar a meia volta e retomar o caminho da restauração e da vitória. Então nós vamos aprender com essa história o que nós precisamos fazer para voltar para Deus, para voltarmos para Deus, seguro, consciente de que aqui é meu lugar, de onde eu nunca deveria ter saído. O texto, resumidamente, se a gente for fazer uma leitura e fazer as pontuações, a gente percebe aí a partida, que está no verso 11 a 13, depois a gente vê a miséria, relatada nos versos 14 a 16, depois vemos a contrição, relatada nos versos 17 a 19, consequentemente vemos o retorno, relatado nos versos 20 e 21, e por fim, a aceitação, que está nos versos 22 a 24. Essa parábola, ela tem lições que são por demais preciosas. E quando a gente olha e tenta fazer a identificação, a primeira lição que a gente poderia aqui pontuar, ou a primeira fase, poderíamos assim dizer, na vida deste pródigo, ou deste jovem, é a seguinte: ele era feliz, inconsciente, na casa do pai. Ele era feliz, mas ele ainda não tinha se dado conta de que era feliz. O filho vivia na casa do pai, tinha comunhão, tinha conforto, nada lhe faltava, o pai dizia: tudo que é meu é seu, ele vivia cercado de bênçãos. Porém, um dia, aquele jovem cavou um poço de insatisfação dentro do seu próprio coração e começou a sentir-se infeliz dentro da casa do pai. E ali de onde ele estava, começamos a visualizar talvez a pessoa dele, e ele como que estica o pescoço pela janela e começa a observar as coisas que estão acontecendo do lado de fora, além do muro. Ali então ele começa a perceber e ver os seus olhos cobiçarem tantas coisas do outro lado. Ele começa a ver um mundo colorido, atraente, cheio de emoções, e ele deseja então ardentemente conhecer o outro lado. Então ele pede ao pai a sua herança e parte. Ele era feliz, inconsciente, na casa do pai. Mas aí vem a segunda fase, quando ele agora se descobre ainda infeliz, inconsciente, distante da casa do pai. Ou seja, ainda não tinha se dado conta. Ele tomou uma decisão de ir para um país distante, ou conforme as traduções trazem, para uma terra longínqua. A terra longínqua é um símbolo do mundo atraente. Seus prazeres parecem borbulhar por todos os lados. No começo, o jovem está fascinado com as festas, com os amigos, com os prazeres. Então ele mergulha de cabeça em todas as aventuras, bebe todas as taças do prazer e vai sorvendo cada gota das alegrias que o mundo podia lhe oferecer. E aí, cada vez mais obcecado, ele vai em todas as portas e conhece cada proposta sedutora daquele mundo de aventuras que se pintava diante dele. Estava tudo indo muito bem, ele tinha dinheiro, sua mesa estava rodeada de amigos, estava sendo explorado, era o centro das atenções, era o bambambam daquele momento. Porém, nessa corrida desenfreada, dissipou todos os recursos, acabou todas as fontes, e logo ele percebeu que aquela amizade da taberna
estava indo embora, estava se desfazendo, e a mesa foi ficando vazia, e o bolso foi ficando vazio, e o estômago foi ficando vazio, e ele mesmo ficou cheio de medo e dor, mergulhado num vazio. Ele então aqui era infeliz, não tinha consciência disso ainda, mas era infeliz, distante da casa do Pai. E aí então ele começa a viver uma terceira fase. Nessa terceira fase, ele se descobre infeliz, caindo na real, quando ele fica consciente cuidando dos porcos. Olha que nível ele chegou. Ele agora está verdadeiramente infeliz, mas com consciência no estado que ele se encontrava. Essa terceira fase foi uma fase muito amarga. A crise chegou, a fome bateu à sua porta, ele perdeu tudo. O jovem começou a passar necessidades, foi parar no chiqueiro lodacento, coberto de trapo, com o estômago vazio, fuzilado por uma fome que ele não conseguia controlar. E aí, gente, aqui reside o grande perigo na trajetória da vida. O grande perigo, sabe qual? O diabo é um enganador, o pecado é uma fraude, o mundo é ilusório, o colorido do mundo não passa de uma ilusão ótica, ele é cinzento como um deserto sem vida. O pecado não compensa, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Assim estava vivendo este jovem, infeliz, consciente, cuidando dos porcos, sabendo que as suas escolhas o fizeram chegar até ali. Mas vem uma quarta fase, onde ele se descobre feliz, consciente, voltando à casa do Pai, porque lá é o seu lugar, voltando para a casa do Pai. Aqui está a última fase, pródiga, foi sua volta para a casa do Pai. Foi justamente no momento que ele chega ao fundo do poço, que ele cai em si, e ele então arrepende-se, e em arrepender-se, ele toma uma decisão, a decisão de voltar, e reconhece que não tinha mérito, apenas dependia da misericórdia. É interessante que agora a sua postura é diferente daquela presunçosa que saiu da sua casa. Mas para sua surpresa, ele descobre que seu pai o esperava. Talvez o esperava com mais intensidade do que ele mesmo desejava voltar. O pai esperava ansioso todos os dias pelo retorno. E a Bíblia destaca que quando o pai vê esse jovem voltando, o pai corre. Não é ele que corre na direção do pai, não, é o pai que corre na direção dele. O pai corre, abraça, beija, celebra a volta, celebra o momento de restauração e de imediato decreta perdão para aquele jovem. Hoje, Deus está dizendo a você: filho, volte, meu filho. A casa foi preparada, a mesa está posta, há uma festa que nunca vai acabar, e esta festa marcará a sua volta para os braços do Pai. Mas ainda, nós poderíamos pensar em algumas coisas. O que levou o filho a sair da casa rumo ao país distante? Quando a gente vai lendo os versículos que estão pontuados, a partir do versículo 11, 12, a gente vai descobrindo algumas coisas presentes nas entrelinhas da história contada por Jesus. O que leva
o filho a sair da casa do pai rumo ao pai distante. Primeira coisa que eu posso destacar é que havia na vida daquele filho uma insatisfação. Por isso ele diz: pai, eu quero a minha parte. Eu quero a minha parte. Ele estava insatisfeito com alguma coisa. Tudo começou quando ele se sentiu de forma infeliz. Infeliz na casa do pai. Ele possuía a companhia do pai, possuía a companhia do irmão, mas ele sentia que nada daquilo preenchia a sua vida. Sabe aquela coisa que estava tão bem, mas a pessoa acha que é melhor do outro lado? Era assim que ele estava. Ele queria conhecer, ele queria experimentar algo mais. E aí vem uma coisa para a nossa reflexão. Insatisfação é a tola ideia de que do lado de lá do muro existe felicidade. Insatisfação é essa tola ideia. É a tola ideia de que Deus está nos privando de alguma coisa que nós merecemos. Quantas pessoas ficam iludidas neste maldito pensamento? Eu estou impedido de fazer tantas coisas. Eu perdi a minha liberdade, eu perdi a minha juventude na casa do meu pai, na casa de Deus. Gente, que falsa ilusão, que tola ideia. E era isso que estava acontecendo com esse jovem da parábola que Jesus conta. Ele se vê insatisfeito e logo ele propõe uma rebelião. Ele muda, ele alvoroça aquela casa, ele traz inquietação à mente do pai. Eu imagino o que o pai pensou, o que o pai tratou, o que o pai tentou resolver, o que o pai tentou propor para que ele mudasse de ideia. Mas o filho mais novo pede sua herança, pede a herança antecipada. Ele tinha direito de 1/3 da herança, mas essa parte só é tomada depois da morte do pai. O filho busca mais os seus prazeres do que o pai. Ele está mais interessado em curtir a vida do que agradar ao pai. Ele prefere o pai morto a adiar o seu desejo de experimentar os prazeres, o que leva a entender que ele, naquele exato momento, ele já mata o pai dentro do seu coração. Ele já mata aquela relação e ele então sai, ele leva todos os seus haveres, tudo aquilo que ele poderia receber como parte da sua herança. Aí vai para uma terra distante. Mas o que é essa terra distante? A terra distante pode ser o nosso coração distante. A terra distante pode ser aquele momento isolado que eu tenho na minha casa e fico isolado mesmo e não me comunico com ninguém. A terra distante pode ser quando eu estou na frente do meu computador. A terra distante pode ser o seu bairro, a terra distante pode ser a sua cidade. Um mundo onde você tenta esconder-se de Deus na busca de curtir os seus prazeres do pecado. A terra distante é todo lugar onde você pensa que a felicidade estará disponível para você, à parte de Deus, longe de Deus. A terra distante no início parece promissora. A terra distante no início parece cheia de encantos. Há amigos, há festas, há alegria, encontro, reencontro, mas no fim sobra um gosto amargo, um vazio na alma, e aí sim uma terrível solidão que assola o peito. O que aconteceu com ele que toma essa decisão? Mas aí eu vejo uma outra coisa. O que aconteceu verdadeiramente com ele para ele reconhecer a sua necessidade? E aí quando a gente vê os versículos 15 e 16, o texto vai nos dizer: por isso vou empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, e ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam,
mas ninguém lhe dava nada. O que levou este jovem a reconhecer a sua real necessidade? Ele começou a viver a degradação. O jovem ficou só. Ele ficou no fundo do poço. O texto literalmente diz que ele foi parar no chiqueiro, numa situação insustentável, deplorável, vivendo abaixo de zero, clima pior do que este, impossível. E aí o aprendizado aqui é que o mundo, ele degrada. O pecado degrada. O pecado escraviza. E hoje é assim, apenas uma olhadela cheia de sensualidade. Amanhã é uma vida rendida em impureza. Hoje é apenas um cigarro, um trago, uma dose, uma cheirada. Amanhã é uma escravidão cruel. Hoje é apenas uma festa, um show, uma madrugada. Amanhã é uma alma vazia, é um coração seco, é uma vida totalmente longe de Deus. Quantas pessoas do nosso convívio, até mesmo de contextos familiares, vivem situações degradantes como esta, que corta o nosso coração e logo nos choca com a nossa impotência, porque o poder está nas mãos daquele que toma a decisão. Por mais que a gente queira que ele mude, mas ele precisa reconhecer essa necessidade. Foi o que aconteceu aqui. Houve um reconhecimento da necessidade de mudança. E aí então, que passos ele tomou para voltar à casa do Pai? E aí quando a gente lê os versículos 17 a 19, há uma frase que diz assim: ele caiu em si. Decisão. Esse foi o passo. O texto diz que ele caiu em si. Isso leva a concluir que ele estava até então fora de si. Até então ele estava desnorteado. Por quê? Porque o pecado embrutece. O pecado traz cegueira. O pecado anestesia. O pecado tira o bom senso. E esse jovem agora, nesse estágio terrível, degradante, ele se lembra da casa do Pai. Então reconhece seu estado de degradação. Então ele se arrepende. E ele admite seu fracasso. Mas não basta isso. Ele não apenas admite o fracasso, mas ele decide pôr um ponto final na escala degradante, na escala da sua queda. Ele decide tomar a decisão que faltava. Ele volta para a casa do Pai. Ele agora, quando ele retorna para a casa do Pai, no seu discurso elaborado, refletido, pensado, ele quando volta, ele não se apresenta querendo nada. Ele saiu querendo tudo. Ele saiu querendo a parte que lhe pertencia. Mas agora no seu retorno, ele não quer fazer nenhuma reivindicação, ele não quer nada, mas ele suplica misericórdia. Ele diz assim: eu não quero mais os meus direitos, mas eu quero apenas ser um servidor. Eu quero ser tratado como um dos trabalhadores. Permita-me voltar. Ele toma essa decisão. Mas é bom dizer que uma decisão por si só não basta. Decisão sem ação não surte efeito. Tem muita gente que decide coisas hoje e amanhã volta a fazer as mesmas coisas. Tem muita gente que passa por estágios degradantes, complicados, e pensa assim: eu preciso mudar, mas não muda. Aqui o texto mostra que nos passos de volta para casa houve uma decisão e houve uma ação. Versículo 20 diz que ele levantou-se e foi para seu pai. Aqui está o ponto essencial. Há muitas pessoas que apenas decidem, mas não agem.
desejam, mas não se levantam. Preste atenção nisso. Deseja, mas não se levanta. Olha só, você não é o que você sente, você é o que você faz. Às vezes nós ficamos sentindo vontade, mas não agimos. O que muda é aquilo que a gente decide verdadeiramente e faz. Agora é tempo de se levantar. É tempo de sair da sua terra distante. É tempo de sair da sua condição degradante, humilhante, difícil. Sim, é difícil. Foi difícil para ele, foi difícil nessa história. Mas houve uma consciência de necessidade. Ele deparou-se num momento que viu que não tinha mais para onde ir, não tinha mais aonde escorar-se. Então ele sai da sua terra distante para onde ele não deveria ter ido. Ele sai da sua condição distante do Pai e age, levanta e corre para os braços do Pai. Muitas pessoas fracassam porque pensam: um dia eu vou mudar, um dia eu vou mudar minha vida, um dia eu vou sair desse buraco, um dia eu vou deixar o vício, um dia eu vou fazer, um dia, e esse dia vai sendo adiado constantemente. Mas eu quero dizer que hoje está para você o levante-se e haja. Hoje, a exemplo dessa história, está para você a tomada de atitude, a decisão somada a uma ação. Mas aí o que aconteceu na sua volta? Os versos 22 a 24 diz: o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem o anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho, matem-no, vamos fazer uma festa, vamos alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Perdão. Esta foi a resposta que ele encontrou na casa do Pai. Ele não encontrou a porta fechada, ele não encontrou um semblante fechado, ele não encontrou rejeição, ele não encontrou primeiro um questionamento, não houve primeiro um interrogatório, primeiro houve perdão, houve restauração, e é assim que o Pai faz, é assim que Deus faz. O filho fora surpreendido ao retornar, e ele descobriu que o Pai nunca havia desistido dele. Ele descobriu que o Pai já o esperava, ele descobriu que o Pai já o procurava, e o Pai continua procurando, o Pai continua buscando, o Pai continua tentando encontrar, o Pai continua tentando abençoar de forma plena, de forma total. O Pai, então, diz o texto que quando o filho intenta a confissão, ele tem a intenção da confissão, ele começa a confessar, ele começa a esboçar aquilo que ele tinha planejado. Talvez na caminhada dele ele falou assim: eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Não, é melhor se eu falar assim, é melhor se eu começar desse jeito. Ele estava cheio de dúvidas: como meu pai vai me receber? Mas quando ele esboça a reação: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti. O pai logo ele começa a abraçar aquele filho, ele começa a beijar. Aliás, o texto grego traz a ideia que o pai beijou muito, não foi apenas um abraço, não tinha nada de distanciamento naquele dia, não estava nem preocupado se estava com Covid.
abraçou, beijou muitas vezes, repetidas vezes. E o texto vai dizer que antes de terminar a confissão, o pai já ordenou a bênção, porque é assim, quando você decide no seu coração, Deus já ordena a vida e a bênção para sempre. Quando no seu coração você já demonstra a intenção de voltar, o Senhor já está preparando a festa. E quantas pessoas estão perdendo o tempo, estão perdendo a oportunidade de celebrar? O texto diz que antes de terminar a confissão, o pai já havia ordenado que eles seriam honrados. O pai fala assim: peguem a melhor roupa, roupas novas. Sabe o que isso significa? A partir de agora é uma nova vida. Deixa tudo, não se preocupe, não há prejuízo. Agora Deus transforma todo o mal em bênção. Não há mais o que contabilizar de perda, agora só tem ganho, porque você é especial e você voltou. O pai ordena então que ele seja honrado, roupas novas, novo anel, nova aliança, renovação de propósitos, novas sandálias, novo caminho, tempo de festa. Eu quero concluir essa história linda e conhecida de todos vocês. Deus tem pressa em nos perdoar. Deus tem pressa em restaurar a sua vida. Não perca tempo, não perca vida, não perca saúde, não perca o melhor. Deus tem pressa, Ele se deleita na misericórdia, Ele se deleita na bênção, na graça. Não importa quão longe você tenha ido. Às vezes as pessoas se fecham e falam assim: mas eu já fiz tantas coisas ruins, eu já trouxe tristeza a tanta gente, eu magoei o coração de tantas pessoas que eu amo. Mas não importa quão longe você tenha ido, há uma festa esperando você na sua volta. Deus preparou uma festa. É tempo de voltar para a casa do Pai. Então, por isso, plantados e arraigados no Senhor, consciente de que aqui é meu lugar, na casa do Pai é melhor. Vou cantar uma canção. Enquanto estiver cantando, eu te convido a orar. Eu te convido também a fazer o que este jovem aqui fez. Eu te convido a você refletir sobre a sua vida e tomar a sábia decisão que você precisa nesta noite. Chegou para você o tempo do levantar e agir. Hoje o Senhor espera pelo seu retorno. Aqui é seu lugar. Eu quero orar por você nesta noite. Eu vou cantar essa música, ela está fundamentada nesse texto que a gente refletiu. E você nessa hora pode também
ao olhar para a sua vida, tomar uma decisão de um retorno para os braços do Pai. Você que está aqui nesta noite, que está afastado, que está distante, que tem necessitado reconhecer Deus na sua vida, você pode nesse momento tomar essa linda decisão e também ter a sua vida honrada pelo Pai que está no céu e que deseja promover novas todas as coisas na sua caminhada. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo lhe tem preparado sem privações, tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Teus passos fracos, tropeções, teus olhos brilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para aceitar. Permita de novo aqui ficar. Pai, só lembro que onde eu passei via muito. Filhos sem mundo, sem teto e carentes de amor.
tomar essa decisão, voltar para os braços do Pai. Nunca é tarde. Sai da escuridão. Há um novo dia, há uma nova manhã, há uma nova proposta, há um novo começo no Senhor. Ele diz que quem está nele é nova vida, é nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se renova. E você nesta noite é convidado a caminhar com o Senhor, uma nova trajetória, vivendo de glória em glória. Eu queria te convidar a fazer isso nesta hora. Faça o mesmo. Eu vou cantar novamente o refrão. E você pode também nesta hora. Peça ajuda a alguém. Talvez você está aí, desejoso de vir, mas está constrangido, preocupado. Peça ajuda a alguém. Vamos comigo lá na frente. Eu quero, eu preciso, eu entendo, eu reconheço. Faça isso agora em nome de Jesus. Com essa alegria, com essa convicção, com a certeza de Cristo reinando no seu viver. A gente vai estar orando. Mas enquanto a gente ora, você também pode sair do seu lugar. Esse é um momento de salvação, momento de reconciliação, momento de Deus na sua vida. Preste atenção em tudo que a gente refletiu aqui nesta noite. É Deus indo ao seu encontro. Você não precisa fazer nada mais, Ele fez tudo por você. Então é Ele indo ao seu encontro e resgatando você, dizendo: filho, venha, a casa é sua, aqui é seu lugar. Nós vamos estar orando. Vamos nos colocar em pé? Nunca é tarde, não. Escuridão. Um dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Eu vou estar orando pela Luzia. Luzia já frequentou aqui a nossa igreja muitas vezes. Interessante que ela falou para mim assim hoje: eu não quero ser vista como visitante. Claro que não, você está na casa do seu pai. Você não é visitante, você está na casa do pai. Você está dizendo: aqui é meu lugar. Plantada, arraigada no Senhor. A gente vai estar orando pela Luzia, mas eu vou fazer algo aqui também. Isso não garante a conversão de ninguém, mas talvez você queira orar por uma pessoa que você deseja ver resgatado também, uma pessoa que você deseja ver salva, liberta, restaurada por Cristo Jesus. E aí, se você quiser sair do seu lugar para orar por essa pessoa aqui comigo, você também é convidado agora. Tem alguém que você queira, que você deseja, que você crê que essa pessoa precisa ser transformada, modificada, restaurada, perdoada, curada,
que muitos que não estão aqui também tem alguém, não tem problema. Onde você está, coloca o nome dessa pessoa agora no altar do Senhor. Você vai falar o nome dele aqui agora. Você vai citar o nome dele para Deus, pedindo ao Senhor que vá ao encontro desse coração, que incomode essa vida, que na noite de hoje o Espírito já visite esse coração, e que ele amanhã testemunhe assim: algo aconteceu na minha vida ontem, eu fui visitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei, mas o Senhor de alguma forma quis falar comigo. Então neste momento a gente vai estar orando e você vai falar para Deus o nome dessa pessoa. Deus querido, Pai bendito, Pai amado, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente e onipotente. O Senhor vai e está em todos os lugares. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada alma. O Senhor sabe, ó Deus, dos caminhos que as pessoas têm feito, das escolhas que elas têm feito. E nesta hora aqui, ó Deus, na tua casa, neste local de adoração, nós queremos celebrar o nome do Senhor, porque o Senhor tem como proposta mudar a vida da humanidade. Assim o Senhor fez, dando o seu Filho para nos salvar. Aqui eu quero apresentar ao Senhor a Luzia. Obrigado, Deus, pela decisão que ela tem tomado agora. Ela foi, ó Deus, trabalhada pelo Teu Espírito Santo nesta noite. O Senhor falou ao seu coração, as lágrimas veio aos seus olhos, e ela entende que na casa do Pai é melhor. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor faça a obra completa na sua vida, porque a tua palavra diz que aquele que começa a boa obra completa em Cristo Jesus. Aqui, ó Deus, estão vários irmãos que têm um nome a apresentar ao Senhor. Eles estão nesta hora falando esse nome para o Senhor. E ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor atenda o clamor dos teus filhos aqui. É a igreja reunida num só propósito, e a tua palavra diz que quando concordamos na terra, o Senhor também realiza no céu. Ó Deus, quando a igreja se une num propósito, celebração, adoração e culto, onde 2 ou 3 se reúnem, o Senhor está. E aqui, ó Deus, há este povo que clama e que ama ao Senhor e que reconhece que só o Senhor é Deus e Jesus o único Salvador. Ó Deus, contempla essa vida agora afastada, distante, nos vícios, pessoas que não creem no Senhor. Ó Deus, traga luz a essa vida. Pessoas que estão, ó Deus, chafurdadas também na lama. Pessoas que estão, ó Deus, enveredadas no pecado, que estão cegas, que estão aprisionadas nos vícios. Ó Deus, traga libertação agora no nome do Senhor. Só o Senhor pode. É o poder do Senhor que é capaz. E nós aqui estamos tão somente clamando, batendo a porta do Senhor. Ó Deus, traga aos nossos queridos resultados salvadores nesta vida, que eles possam testemunhar desta noite especial em que o Espírito Santo de Deus foi ao encontro desses corações, tirando-os do reino das trevas e trazendo para a maravilhosa luz. Ó Pai, perdoa-nos naquilo que temos falhado e ajuda-nos a emendar os nossos passos, firmando-os sempre no Senhor, e que como igreja neste lugar continuemos a ser uma agência propagadora da Tua Palavra, honrando o Teu nome, glorificando a Ti. Ó Deus, nós te pedimos que as lágrimas sejam transformadas em gozo e alegria, as dores sejam transformadas em cura, e ó Deus, as tribulações cedam para a paz em cada vida
em cada lar, em cada pessoa aqui e nos nossos, onde quer que estejam, aqueles que nós queremos vê-los salvos, libertos no nome de Jesus. Nós assim oramos, que a graça bendita de Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Santo Espírito, que nos visita aqui, continue a visitar, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim cremos e assim declaramos, no nome da Trindade, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, meus amados. Recebam um abraço do Santo Espírito de Deus, nesta noite bendita, nessa noite especial, nessa noite de visitação do Santo Espírito.